apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes e da Magalona Produções Culturais, a atriz e narradora Luciana Zulli apresenta Canto 22. Se na carne somos frágeis, nas palavras florescemos. Olá, eu sou a Luciana Zulli. Eu sou atriz, dramaturga e contadora de histórias aqui do Rio de Janeiro e vou apresentar para vocês um exercício de narrativa sobre o Canto 22 da Ilíada. A Ilíada é um poema épico que foi divulgado oralmente durante anos dentro da cultura grega, até receber sua versão escrita e que tem sua autoria atribuída a Homero, o Cego. Eu não sei se você que está ouvindo esse podcast lembra o que é um poema épico, também chamado de epopeia. Então eu vou dar uma forcinha para sua memória, ok? Uma epopeia é um poema extenso que narra as ações e feitos memoráveis de um herói histórico ou lendário. No caso da Ilíada, embora ela apresente muitos heróis que ficaram famosos na cultura ocidental, como o veloz Aquiles e o esperto Ulisses, vocês já devem ter visto assim em filmes. Então, o personagem central dessa epopeia, da Ilíada, é o Heitor, o domador de cavalos, príncipe de Troia. Bom, para ficar um pouco mais claro, porque eu resolvi fazer este podcast sobre o Canto 22 da Ilíada, e também para chegar logo na apresentação do canto, eu preciso explicar uma coisa antes. Eu não sei se você sabe como os contadores de histórias preparam uma história para contar. É assim, a gente escolhe uma história que ouviu ou leu e que tenha nos dado muita vontade de contar, sabe? Quando a história bate no coração da gente, do contador de histórias. A gente até costuma dizer que é a história que escolhe a gente, e não a gente que escolhe a história. Bom, o que acontece? Quando a gente tem essa história, né, que aconteceu esse namoro aí com a história, a gente estuda a estrutura desse conto, que alguns chamam de esqueleto, e aí fica com essa estrutura na cabeça. Mas na hora de contar a história, a gente conta com as palavras que nos vêm na hora. É como organizar os ingredientes de uma comida que a gente vai cozinhar na hora, junto com os convidados, assim, no jantar. Eu gosto de dar esse exemplo que eu aprendi com um contador de histórias maravilhoso, cubano, que se chama Aldo Mendes, que é um contador incrível, que viaja muito pela América Latina, e ele sempre dá esse exemplo, né, que contar uma história é preparar os ingredientes para cozinhar na hora, junto com as pessoas. E, claro, também eu estou falando dos contos de domínio público, né, assim, contos populares, contos de origem, né, não contos autorais. Bem, mas voltando para a Ilíada. Para contar, assim, um dos trechos da Ilíada, eu queria uma experiência diferente dessa que eu já estou acostumada como contadora de histórias. Eu queria conseguir dizer cada palavra, como ela ficou escrita e ver se essas palavras ainda tinham vida na oralidade. Ou seja, se ainda é gostoso ouvi-las nos dias de hoje saindo pela boca de uma pessoa. Esse foi o exercício que eu resolvi fazer. Mas fazer onde? Quando? Eu vou explicar. Eu vou explicar contando uma coisa. Desculpa. Eu sei, contadora de histórias é assim mesmo. Tem sempre uma história para contar, mas é rápido. É que em 2018 eu passei para o mestrado em teatro em artes performativas numa faculdade em Lisboa, a STC. Como trabalho final de uma das disciplinas, eu precisei criar uma performance. Foi aí que eu resolvi experimentar falar um trecho da Ilíada como se eu estivesse contando uma história. Assim nasceu esse exercício. Em Lisboa, eu apresentei este trabalho numa galeria de artes, a Oficina Marques, onde, por coincidência, havia uma bela escultura de um cavalo de madeira feita pelo artista Gesso Marques. Um dia eu estava andando pelas ruas de Lisboa e dei de cara com a escultura do cavalo. Eu pensei, caramba, é aqui que eu vou apresentar o meu trabalho. Foi uma experiência muito legal. E aí outra coisa também, né? Para realizar esse trabalho, eu precisei de uma tradução, porque eu não falo grego nem com a minha imaginação, né? E aí um professor do mestrado me indicou a tradução do escritor português Frederico Lourenço. Então, por isso, pode até ser que na hora que eu esteja falando o texto da Ilíada, tem algumas palavrinhas assim um pouco diferentes do que a gente costuma usar no Brasil, mas eu acho que vai dar tudo certo. Se alguma coisa não ficar muito bem entendida, vocês podem voltar, ouvir de novo. Aliás, até porque esse texto é um texto clássico, ele não tem palavras do cotidiano, né? A gente
Mesmo que fosse uma tradução brasileira, a gente ia ter que voltar algumas vezes para ouvir e reler. Bom, e aí foi ótimo, porque a tradução do escritor Frederico Lourenço foi perfeita para o trabalho. Como ele mesmo explicou numa entrevista, ele optou como fio condutor para a tradução buscar na forma escrita da Ilíada os traços de oralidade que estão na base da sua forma original, o que fez toda a diferença para minha busca como contadora de histórias, desejando falar um texto clássico. Eu estava me organizando para apresentar essa performance aqui no Rio de Janeiro. Eu teria estreado em abril desse ano de 2020, mas aí veio a pandemia e as apresentações foram suspensas. Como vocês sabem, a gente precisou fazer o distanciamento social para cuidar da gente e também dos outros. Só que com o edital Cultura Presente nas Redes, eu vi uma oportunidade para mostrar um pouquinho do que vai ser ao vivo, quando todo mundo puder voltar para os espaços de cultura. E assim eu pude fazer aqui, nesse formato podcast, e também no formato em vídeo. Ou seja, você que está ouvindo esse podcast pode buscar também a versão em vídeo na minha página no Facebook, na página Luciana Azulli, artista, ou no meu Instagram, que é Luciana Azulli Magalona Produções, que é a minha produtora. E aí você vai ter uma surpresinha extra lá no vídeo, se você for buscar o vídeo também. É que no vídeo há imagens do quadro A Batalha do Havaí, do pintor brasileiro Pedro Américo, que foi gentilmente cedida pelo Museu Nacional de Belas Artes do Rio, que deu apoio ao projeto Canto 22. Então, vamos começar? Para você que está me ouvindo não ficar perdido ou perdido sem saber o que está acontecendo na cena que eu vou narrar, antes de cada trecho eu vou dar uma pequena explicação sobre a cena, ok? Bom, então, vamos embora? Vamos voar para Troia, também chamada Ilion. Aliás, é por isso que essa epopeia, que conta o 9º ano de uma guerra que durou 10 anos, chama-se Ilíada. A Ilíada não é dividida em capítulos, mas em cantos. Cada parte da história é cantada, ou seja, contada em forma de canto. Afinal, vale lembrar, né? Ela era passada de forma oral e cantar é mais fácil para memorizar. Eu escolhi o canto 22, que narra justamente um dos momentos mais importantes da famosa e mítica Guerra de Troia. O momento em que o semideus Aquiles, aquele com os pés velozes, mata o herói Heitor, domador de cavalos. Conta a lenda que a guerra teve início quando a rainha Helena, mulher de Menelau, rei de Esparta, foi raptada por Paris, filho do rei Príamo de Troia. Paris teria se apaixonado e raptado Helena por causa da vingança de uma das deusas do Olimpo. Nesse tempo, a Grécia era ainda um grupo de reinos reunidos. Sei que parece redundante, mas era isso aí. Reinos reunidos, e esses reinos resolveram apoiar o rei Menelau de Esparta para que ele pudesse vencer os troianos e recuperar Helena. Acontece que a guerra não foi nada fácil. Mesmo tendo em seu exército o semideus Aquiles, que tinha o poder de andar com velocidade sobrenatural, sendo quase invencível e tendo como ponto fraco apenas os seus calcanhares, os gregos tiveram dificuldades para vencer Troia, que também tinha seus heróis, entre eles o maior, Heitor, domador de cavalos. Durante quase toda a guerra, o deus Apolo protegeu Heitor, mas depois que Zeus, considerado o pai do Olimpo, determinou qual seria o fim do embate, a deusa Palas Atena pôde agir livremente a favor de Aquiles. Enquanto os troianos ficaram protegidos atrás das altas muralhas que rodeavam a quase invencível Ilion, Heitor se encontrava sozinho do lado de fora, à espera do semideus Aquiles, que vinha sedento de vingança pela morte de seu amado amigo Patroclo, morto em batalha por Heitor. O trecho que vou narrar começa no momento em que Aquiles vê Heitor e inicia-se uma desesperada corrida. Numa perseguição sem tréguas, a Heitor pressionava o veloz Aquiles. Tal como quando nas montanhas o cão espanta um gamo de veado, levantando do seu leito e persegue-o através de clareiras e vales. E embora o gamo lhe escape, oculto no matagal, o cão lhe descobre o rastro e corre, até o encontrar. Assim Heitor não conseguiu esconder-se do veloz Pelida. Quantas as vezes que ele tentava correr até os portões dos Dárdanos para se abrigar nas muralhas bem construídas, na esperança de que os de cima repelissem Aquiles com dardos. Tantas eram as vezes que Aquiles se lhe antecipava, obrigando-o a voltar para a planície.
E ele não parava de correr ao lado da cidade. Tal como quando num sonho quem persegue não alcança quem foge, mas nenhum consegue fugir, nem o outro consegue perseguir, assim nem com os pés. Aquiles alcançava Heitor, nem este escapava. Mas o divino Aquiles fazia sinal ao seu povo com a cabeça e não autorizava que alvejassem Heitor com dardos amargos. Não alcançasse outro a glória, vindo ele como segundo. Mas quando pela 4ª vez eles chegaram às nascentes, foi então que o pai levantou a balança de ouro e nela colocou os 2 destinos da morte irreversível, o de Aquiles e o de Heitor, domador de cavalos. Pegou a balança pelo meio, desceu o dia fadado de Heitor e partiu para o Hades, e Febo Apolo abandonou-o. No trecho a seguir vocês vão ouvir o momento em que a deusa Palas Atena engana o herói Heitor, transfigurando-se de Deífobo, irmão de Heitor. Atena foi ter com o divino Heitor assemelhando-se a Deífobo, no corpo e na voz indefectível. Postando-se junto dele, proferiu palavras apetrechadas de asas. Caro irmão, não há dúvida de que o veloz Aquiles te violenta, perseguindo-te com pés velozes em torno da cidade de Príamo, mas enfrentemo-lo os 2 e repulsemos o seu ataque. A deusa respondeu o grande Heitor de elmo faiscante. Deífobo! Já antes tu eras para mim o mais amado dos irmãos, daqueles a quem Écuba e Príamo geraram. Mas agora penso que no coração te honrarei ainda mais. Tu que ousaste por minha causa, quando me viste com os olhos, sair para fora da muralha, enquanto os outros lá ficaram dentro. A ele deu resposta a deusa Atena de olhos garços. Caro irmão, na verdade, o pai e a excelsa mãe muitas súplicas me dirigiram, e meus camaradas também, para lá ficar. A tal ponto todos eles têm medo de Aquiles. Mas meu coração dentro de mim se oprimia de dolorosa tristeza. Agora arremetamos contra ele e combatamos. Não demos tréguas às lanças. Para que saibamos se Aquiles nos matará e levará nossos despojos sangrentos até as côncavas naus, ou se será domado pela tua lança. Assim dizendo, manhosamente o levou Atena. E quando estavam já perto, avançando um contra o outro, o primeiro a falar foi o grande Heitor de elmo faiscante. De ti, ó filho de Peleu, já não fugirei como antes. 3 vezes à volta da grande cidade de Príamo, sem me atrever a parar para te enfrentar. Mas agora o espírito me incita a não arredar pé perante ti. Quer eu mate, quer seja morto. Mas agora invoquemos os deuses como testemunhas. Seremos melhores garantes e guardiões do nosso acordo. Não profanarei vergonhosamente o teu cadáver. Se Zeus me der força para te vencer e eu te privar da vida. Mas depois de te ter despido das armas gloriosas, ó Aquiles, restituirei o cadáver aos aqueus, e tu faz o mesmo. Fitando com sombrolho carregado, lhe disse o veloz Aquiles: Heitor, não me fales, ó louco de acordos. Tal como entre leões e homens não há fiéis juramentos, nem entre lobos e ovelhas existe concordância, mas sempre estão mal uns com os outros. Assim entre ti e mim não há amor. Nem para ambos haverá juramentos, até que um ou outro tombe morto, para fartar com seu sangue Ares, portador de escudo de touro. Lembra-te agora de todo o teu valor? Agora te compete seres lanceiro e aguerrido combatente. Já não há fuga para ti, pois Palas Atena te subjugará pela minha lança, e agora pagarás toda a dor pelos meus amigos que tu mataste desvariando a lança. Assim falou, apontou, e arremessou a lança de longa sombra. Mas o glorioso Heitor fitou de frente,
e evitou o arremesso. Olhou e agachou-se. Por cima, passou a bronze a lança, fixando-se no chão. Mas Atenas apanhou-a. Ela que a deu de novo ao Pelida, sem que se apercebesse Heitor, pastor do povo. E Heitor assim declarou para o irrepreensível Aquiles: falhaste! Não foi, porventura, ó Aquiles, semelhante aos deuses, da parte de Zeus, que soubeste da minha morte, mas falaste nela, pois armaste-te em trapaceiro de fala pronta para que eu sentisse medo de ti e me esquecesse do valor e da força. Não fugirei, para que espetes a lança nas minhas costas, mas trespassa-me diretamente o meu peito, se tal te concedeu um Deus. Agora evita tu a minha lança de bronze. Provera que a recebeste toda na tua carne, mais leve, se assim fosse, seria a guerra para os troianos se tu morresses, pois na verdade é esse o maior sofrimento. Assim falou, apontou e arremessou a lança de longa sombra e acertou no Pelida no meio do escudo. Não falhou. Só que para longe do escudo saltou a lança e Heitor enfureceu-se, porque em vão lhe fugira da mão o dardo veloz e agora estava ali em apuros, pois não tinha outra lança de freixo. Com um brado gritou bem alto para Deífobo do alvo escudo. Pediu-lhe uma lança comprida, mas ele não estava ao pé dele. E Heitor compreendeu no seu espírito, e assim disse: Ah! Na verdade, os deuses chamaram-me para a morte, pois eu pensava que o herói Deífobo estava ao meu lado, mas ele está dentro da muralha, e foi Atena que me enganou. Agora está perto de mim a morte malévola, já não está longe. Nem há fuga possível. Agora foi o destino que me apanhou. Que eu não morra é de forma passiva e inglória, mas por ter feito algo de grandioso para que os vindouros de mim ouçam falar. Assim dizendo, desembainhou a espada afiada, espada enorme e potente. Reunindo as suas forças, lançou-se como a águia de voo sublime que, através das nuvens escuras, se lança em direção à planície, para arrebatar um terno cordeiro ou tímida lebre. Assim arremeteu Heitor brandindo a espada afiada, e Aquiles atirou-se a ele com o coração cheio de ira selvagem, e cobriu o peito à frente com o escudo, sacudindo o elmo luzente de 4 chifres, como o astro que surge entre as outras estrelas no negrume da noite, a estrela da tarde, que é o astro mais belo que está no céu. Assim reluziu a ponta da lança que Aquiles apontou na mão direita, preparando a desgraça para o divino Heitor, olhando para a bela carne, para ver onde melhor seria penetrada. Ora, todo o corpo de Heitor estava revestido pelas brônzeas armas belas que ele despira a Patroclo depois de o matar. Mas aparecia, no sítio onde a clavícula se separa do pescoço e dos ombros, a garganta, onde rapidamente é o fim da vida. Foi aí que com a lança arremeteu furioso o divino Aquiles e a ponta trespassou completamente o pescoço macio. Heitor tombou na poeira e a alma voou-lhe do corpo para o Hades, lamentando o seu destino, deixando para trás a virilidade e a juventude. Este podcast está no fim, mas o meu exercício de tentar falar este texto como quem conta uma história continua. Eu sinto que ainda preciso contar ou cantar estas palavras mais vezes, exercitar mais, principalmente para pensar sobre as guerras, ou melhor, sobre por que cantar as guerras. Por isso eu vou terminar esse podcast, esse encontro com vocês, lembrando do ensinamento que aprendi com um contador de histórias de Burkina Faso, o griot Hassani Kouyaté, que diz: a quem falta palavra, só resta força. Aí eu penso no Heitor. Mesmo um belo canto de guerra como a Ilíada, não consegue esconder o lamento do herói que desce ao Hades, deixando para trás a virilidade e a juventude. No fim,
O que ficou mesmo foram as palavras de Homero, o cego, que tinha a força das palavras. Isso me faz pensar que se na carne somos frágeis, nas palavras florescemos. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Roteiro e narração, Luciana Zulli. Gravação de voz e trilha sonora, Michael Tunhu. Oboísta, Harold Emmett. Sonoplastia e edição final, Gustavo Correia. Divulgação eletrônica, Ana Maria Felipe. Apoio, Magalona Produções e Tuil Music. Apoio institucional, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Edital Cultura Presente nas Redes. Este trabalho foi gravado durante a quarentena no mês de setembro de 2020 no estúdio da Tuil Music Audiovisual, que fica próximo à residência da artista Luciana Zulli. A equipe envolvida não precisou fazer deslocamentos em transporte público e obedeceu às orientações de cuidados de saúde para evitar a contaminação pela Covid-19.